Venderam sua filha. Depois a humilharam. Até o dia da vingança. Reconstituição inspirada por relatos e memórias orais, não pretende ser documento histórico incontestável. O capataz bateu a bota no chão de terra, como quem dá a sentença de um tribunal invisível. Havia soldados do silêncio na casa grande, o sino da cozinha, a sombra alongada da varanda, o olhar medido dos visitantes. No curral onde se fazia o negócio, Elisa segurava a barra do vestido com os dedos pequeninos, e Luía viu naquele gesto a infância inteira dela sendo dobrada e passada como pano. Não houve apenas o aperto de moedas trocadas, houve palavras murmuradas que cortaram mais fundo. Leva essa, não serve para muito. A dona da casa, Shahá, sorriu com os dentes bem alinhados e ares de propriedade segura. O riso dela foi mais humilhante que qualquer palma. Luía sentiu a pele inteira do corpo transformar-se em uma memória viva naquele instante. Não foi apenas dor, foi um alarme que gravou o som dos passos que levaram Elisa e o cheiro da cana que se perdia naquela manhã. Depois da venda, os desprezos se multiplicaram como pragas. Um olhar de desdém quando ela passava carregando lenha, um comentário jocoso no jantar, a ordem ostensiva para que dormisse mais distante. Humilhavam-na por algo que já haviam tirado. A filha, agora designada por um nome que não era mais seu. A senzala respirava com ritmos próprios, mãos que batiam farinha, risadas contidas, cantos baixos nas noites de chuva. Ali dentro, se aprendeu que o corpo feminino é terreno de apropriação e resistência. E era nesses espaços que Luía guardava pedaços do que restava da vida dela. Um lenço com cheiro de mãe, uma mecha do cabelo de Elisa escondida entre as costuras, o nome repetido como se fosse um salmo. Elisa, 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 até aquele nome se tornar uma oração. As memórias contadas em voz baixa à luz de lampiões tinham textura de pano queimado, cheiravam a fumaça, a suor, a cana recém-cortada. Joaquina costurava e curava com agulha e conversa. Benedito andava de aldeia em aldeia, fornecendo de tudo um pouco. Sabia o preço de frascos e do silêncio. Zé das Correntes e João Inácio e os capatazes eram sempre a presença cansada das ameaças. Eles caminhavam com botas que pareciam sempre prontas para tocar dor. Naqueles primeiros dias depois da venda, Luía deixou de perguntar como reaver Elisa e passou a perguntar como viver com a ausência. O corpo não se resignava. A voz da filha vinha em sonhos, interrompendo o tédio e lançando a mãe em vigílias secretas. À noite, quando as outras dormiam, Luía sentava-se na beira da cama e repetia o nome como se puxasse uma linha que ainda unia as almas. A casa grande, por sua vez, mantinha o seu ritmo como se nada tivesse acontecido. Shahá cobria a perda com pompas e festas curtas. Ao receber os convidados, mostrava a Elisa como se exibisse um objeto raro e comentava com desprezo como essas coisas, pessoas, eram inevitáveis. Ela dizia que gasto era gasto e que o campo exigia decisões. A imprensa local, nos relatos que as bocas imaginavam, trataria o assunto como um episódio de mercado, uma troca, um fato do dia. Mas na senzala, a notícia era sangue que corria sob a pele. Houve um momento na primeira semana em que Luía quase quebrou a compostura diante de todos. Estava a lavar panelas quando ouviu a risada de Shahá no pátio. A risada veio como serra. Sem pensar, Luía deixou cair a bacia e a água formou um mapa no chão. Ao erguer a cabeça, encontrou os olhos de Shahá, frios, dançantes. Shahá aproximou-se como quem confere o resultado de uma operação bem-sucedida. É preciso saber o uso de cada parte, disse ela. Palavras assim, tão frias, deixavam marcas que não sangravam por fora, mas ardia por dentro. Foi nessa costura de pequenos ultrajes que nasceu o plano de resistência. Não foi um plano grandioso, nem orquestrado por homens com botas altas. Nasceu nas bocas das mulheres, numa reunião improvisada no fundos da senzala, com costuras, chás e olhares que liam passos como quem lê cartas. A mãe de Luía, que já tinha ouvido outras histórias de fuga e refúgio, murmurou que ninguém ali tinha o luxo de gritar, que a resposta deveria encontrar brechas nos costumes da casa grande, nas rotinas que valorizavam aparência mais que indivíduo.
Joaquina, com os dedos calejados de costureira, prometeu esconder mensagens em dobras de roupas. Benedito, por sua vez, era a ponte para o fora. Ele trazia coisas embaladas em papel, frascos que brilhavam sob o sol, e também atenção dividida para o preço certo. O plano cresceu em gotas, furtos pequenos que ninguém notaria. Uma linha de costura levava a outra. Um pedaço de pano trazia consigo um voucher para o mundo além da fazenda. Não havia um grande banquinho onde se delineava a vingança. Havia microsegredos. Luía começou a observar a rotina da casa grande com um olhar novo. Os horários do almoço, quando a dona almoçava com os visitantes, quando o capataz saía para contar as contas, onde as chaves costumavam ficar. Aprendeu a mapear os passos como se fossem cartas antigas. Cada movimento conversava com uma possibilidade. A rede que se formou era de mulheres. Elas trocavam segredos como troca de remédios, discretos e necessários. João Inácio, homem de rosto liso e olhos calmos, se tornara a figura que mais temiam. Não por bondade, mas por previsibilidade. Onde João Inácio passava, o medo ajeitava-se no corpo das pessoas. Ainda assim, havia cumplicidade entre as mulheres que ninguém desconfiava. Costureiras ensinavam padrões de dobra que serviam para ocultar pequenos objetos. As mais velhas lembravam dos caminhos antigos que conduziam até a mata. Outras traziam histórias de quem já havia escapado e voltado para avisar. O que alimentou a decisão não foi apenas a perda em si, mas a soma das humilhações que vieram depois. Era a pequena violência cotidiana, a ordem de afastar-se da mesa, o toque humilhante ao inspecionar os corpos, a palavra ácida de Charrá quando via Luía dobrando lençóis. A mercadoria mais preciosa, a filha, fora comprada e, em seguida, ridicularizada por quem comprou. Isso insuflou um ódio guardado e uma determinação silenciosa. Numa noite de lua magra, as mulheres se reuniram em torno da chaleira. A conversa era medida, entrelaçada de medo e coragem. A mãe de Luía contou de uma vez em que ela, jovem, tinha visto alguém partir e a pele da comunidade tinha tremido. Bentido, de modos arredios, trouxe um frasco numa caixa de papelão e deixou-o no chão com as mãos trêmulas. Não se falou explicitamente sobre o que aquele frasco poderia fazer. As palavras foram alvoroçadas e depois cortadas. Ninguém descreveu usos nem métodos. O frasco era símbolo de possibilidades e também de risco. O que importava era que algo fora obtido, por meio de trocas discretas e favores pagos com joias de família e couro velho. A presença do frasco na narrativa funcionava menos como um macete e mais como um ponto de decisão. Era a metáfora do limite. Até onde suportaria o corpo de uma mãe? Até quando a comunidade ficaria calada, vendo seus filhos tratados como mercadoria? Benedito conhecia rostos e rotas. Disse apenas que a cidade estava cheia de olhos, mas a mata não tinha rosto. Joaquina, com sua calma de quem faz roupa que dura gerações, ensinou que as dobras podiam esconder o que a vista comum não percebe. A mãe de Luía lembrava que a memória era a verdadeira arma. Se nós não lembrarmos, quem lembrará por nós? Dizia ela. Houve um incidente que acelerou o ritmo do medo. Uma tarde, Elisa, a criança vendida, apareceu nos sonhos de uma menina da senzala. Em vigília, a menina foi até o esconderijo onde Luía guardava um lenço com o cheiro da filha e encontrou algo que não devia. Não era o frasco, mas era o suficiente para acender a possibilidade de descoberta. Os olhos da menina brilharam com curiosidade, e por sorte ou destino, a avó dela a chamou para outro serviço e nada foi revelado. Mas o tremor que percorreu as mulheres naquela noite foi real. Haveria um momento em que uma mão infantil tocaria a cortina da estratégia, e tudo o que fizeram até ali faria sentido ou seria inútil. A noite em que quase tudo deu errado, Luía acordou ao som de passos leves. Alguém, a pequena menina, estivera de pé diante do baú, onde as coisas do plano estavam parcialmente escondidas. Ao abrir, encontrara apenas retalhos e um bilhete com o nome Elisa, desenhado em qualquer caligrafia grosseira. O bilhete ficou nas mãos da menina por uns instantes. Ela levou-o para o lado e, como se fosse um brinquedo, esqueceu. Se a amizade com a menina se transformou numa aliança subsequente,
foi por esse fio. O bilhete que continha um nome voltou à sua verdadeira dona através de uma brincadeira inocente. Naqueles dias permaneciam ainda os sinais da brutalidade institucional. A imprensa começou a murmurar sobre uma nova modalidade de comércio, sobre fazendas que trocavam filhos por promessa de proteção. Nas praças, alguns comentavam com risadas impotentes, outros viravam o rosto para não ver. Para os donos de terra, a notícia era uma lembrança de que humanos eram recursos que se administravam. Para as mulheres da senzala, cada relato que passava em voz alta era uma pedra no peito. Luía, entretanto, não se deixou levar apenas pelo ardor da raiva. Ela meditava as consequências. A ideia de fuga e vingança era atravessada pela ambivalência moral. Buscar justiça por mãos próprias poderia trazer alívio, mas também podia infligir custos que atingiriam outros. Era uma pergunta que girava em torno dela em noites e em cada refeição. Até que ponto uma ação privada pode restituir o que o sistema havia roubado? E quais seriam as consequências para outros corpos que nada tinham a ver com a ferida original? No meio dessa dúvida, havia conversas no quilombo, lugar-abrigo que funcionava como umbigo para histórias de resistência. Havia quem contasse que o quilombo era um local onde a palavra vindicação vinha acompanhada de longas discussões. Não era território de atos impetuosos. Quando chegaram as primeiras mensagens vindas do quilombo, vieram com cautela. Acolhimento, sim, mas também perguntas sobre o que se pretendia e sobre os limites éticos de qualquer ato que marcasse para sempre uma pessoa. A rede feminina que apoiava Luía não era homogênea. Havia vozes que diziam agora ou nunca, outras que preferiam um golpe mais simbólico que não ferisse de modo irreparável. Essa diversidade de opinião tornou o plano tanto mais robusto, pois a discussão o temperava, quanto mais tenso, pois cada posição era uma possibilidade de traição. A mãe de Luía, que vivera tempos de fugas, lembrava que fugir era também perder possíveis aliados. Quando a gente parte com sangue nas mãos, as portas fecham-se, dizia ela. Entre as práticas que sustentavam o plano, estavam pequenos furtos de rotina. Pregar um botão a menos, deixar faltando um pedaço de tecido no traje de festa da casa grande, deslocar um objeto que parecia não incomodar. Isso criava uma narrativa de desatenção que, ao longo do tempo, permitiu que coisas maiores fossem colocadas em movimento sem alarde. O plano dependia também da capacidade de manter normalidade diante da violência óbvia. Sorrir enquanto engolia insultos, fazer de conta que nada havia mudado. Havia uma força perversa na normalidade. Ela despertava confiança nos opressores e ocultava a atividade subterrânea. À medida que os dias passavam, Luía aprendeu a ler os rostos como se fossem mapas. A expressão de Shahá, antes rígida, começou a ter fissuras, nem sempre por medo da vingança, às vezes apenas pela ansiedade de quem percebe que uma peça do seu universo, a submissão, não será mais como antes. Os capatazes, por outro lado, mostravam a violência em gestos mecânicos, um olhar mais duro, um toque mais firme ao ordenar tarefas. Essas manifestações alimentavam o ressentimento, mas também davam pistas sobre onde e como agir. Houve um episódio que mexeu profundamente com Luía. Em uma tarde de calor, estava ela dobrando roupas quando Shahá passou e, sem cerimônia, pegou uma boneca que pertencia a Elisa. A boneca fora trazida de presente por uma visita assim que Elisa nascera. Olhos pintados, vestido de chita. Shahá jogou a boneca no chão como se quisesse testar a reação de alguém. Luía a recolheu com mãos que tremiam e, ao invés de devolver, escondeu a boneca dentro da barra do avental. A boneca tornou-se, por instantes, mais que um brinquedo. Foi um símbolo pequeno de contencioso. Mantê-la significava conservar uma memória intacta. Devolvê-la poderia ser silêncio aquiescente. Joaquina, observando esse apagar e reacender de memórias, sugeriu que a boneca poderia atravessar a estrada até o quilombo quando o momento chegasse. Uma boneca não faz justiça, disse ela, mas carrega o que não querem ver, que a criança existiu. A ideia de atravessar objetos carregados de lembrança era poderosa. Era como levar em segredo fragmentos de alma para um lugar onde pudessem respirar.
Enquanto o plano se consolidava, o medo crescia como uma sombra que antecede a tempestade. O capataz Zé das Correntes passou a dobrar a ronda em horários estranhos. As visitas à fazenda tornaram-se mais frequentes. Possivelmente, rumores chegavam aos ouvidos de quem tinha tudo a ganhar com a manutenção do sistema. As mulheres, porém, aprenderam a transformar medo em alerta. Aprenderam a trocar sinais. Um nó no pano, um furo não alinhado, um avental com a bainha costurada de forma peculiar. Códigos que serviam de pequenos sinais para o momento de agir. Em noites sem lua, conversavam em voz tão baixa que as próprias palavras pareciam querer não perturbar a terra. As conversas iam e vinham entre o desejo de justiça e o receio das consequências coletivas. Algumas diziam que a justiça institucional jamais se curvaria a reparar o que haviam tirado. Outras temiam que a vingança, por mais justificada, pudesse tornar ainda mais cínica a capacidade dos donos de punir. Entre essas vozes, Luía procurava uma linha tênue, um gesto que fosse mais de restauração do que de destruição. As histórias contadas por quem já havia partido haviam deixado sementes de possibilidades. Algumas saídas eram sabotadas pelo próprio medo. Outras levaram vidas a se reconstituírem em outras terras. A ideia do quilombo como refúgio vinha com uma promessa de julgamento comunitário. Não se tratava de absolvição simplista, mas de uma avaliação que considerava a dor das pessoas e as consequências das ações. Para Luía, a possibilidade do quilombo significava, sobretudo, um espaço onde a fala dela poderia ser ouvida sem ser transformada em desdém. Era uma possível casa onde dar nome à dor sem que dela fizessem comércio. E então veio a decisão. Não foi tomada numa única noite, mas construiu-se como quem tece uma manta, fio a fio, até o desenho aparecer. Houve um momento em que Luía percebeu que o que se quer não é simplesmente punir um gesto isolado, mas afirmar que a dignidade humana tem limites que não poderiam ser quebrados sem resposta. Ainda assim, o plano foi desenhado para proteger outras pessoas e minimizar danos colaterais. A intenção era clara: reaver algum pedaço da vida arrancada, não transformar a retaliação em espetáculo. Nas horas que antecederam a ação programada, havia pequenas cerimônias privadas. Luía passou a costurar o nome de Elisa dentro da bainha de um avental que pretendia levar para a trilha. Foi um ato de recolhimento que não significava técnica, e sim memória. A mãe de Luía, com as mãos enrugadas e olhavam fundas de quem já havia conhecido muitos fins, entregou-lhe um lenço. "Se nada mais, tu terás um pedaço de mim", disse. As palavras pareciam carregar uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Enquanto o dia da decisão se aproximava, as vozes no entardecer se tornavam mais longas. Quem defendia uma ação mais simbólica e quem pedia firmeza trocavam argumentos como se dissesse preces. A leitura dos passos do capataz tornou-se obsessão. Saber a hora em que João Inácio e Zé das Correntes costumavam passar pela trilha era entender a diferença entre sucesso e desastre. Aprenderam a usar o tempo como aliada. A trilha escolhida, um caminho antigo, ladeado por sombras de árvores margeando um riacho, tinha sentido ritual. Era onde o som das botas se misturava com o sol morrendo. Para Luía, caminhar por essa trilha era reencontrar as rachaduras do mundo onde sua filha fora arrancada. E foi ali, nessa margem entre o que foi e o que poderia ser, que a respiração dela mudou. O coração bateu com um compasso que conhecia bem, o fundo do corpo requisitado para a coragem. Ela pensou em Elisa tantas vezes que o nome tornou-se vento em suas roupas. Pensou nas mãos pequenas, no riso, na noite em que ensinara a filha a colher flores de capim. Pensou em tudo que o comércio havia reduzido a preço. Pensou também nas mulheres que a ajudaram e nas crianças que poderiam ser vítimas de qualquer reação mal medida. A lua estava quase coberta por nuvens quando Joaquina cruzou o pátio e deixou à porta um saco com pão e saquinhos de erva. Era um gesto que vinha de uma técnica de cuidado, alimentar o corpo que se prepara. Benedito apareceu, como sempre, com o ar distraído de quem passava por coincidência. Ninguém olhou demais, mas todos sentiram sua presença como um nó que se apertava.
Os capatazes dormiam com a certeza do dever cumprido. A casa grande se movia com o costume de quem acredita que nada pode ser sacudido. E naquele mesmo instante, enquanto a noite chegava macia sobre os telhados, uma mão infantil rasgou um pedaço de papel que trazia o nome Elisa e, sem entender a gravidade da coisa, partiu para brincar. A mão pequena correu a trilha de casa em direção ao pasto, e a boneca, colocada no avental por Luía, balançou como se carregasse um segredo. A tensão transformou-se em um fio invisível que prendia o mundo por um instante. Bastava um sopro para que tudo mudasse. Luía respirou fundo, sentiu a terra sob os pés como memória que retribui, e por um segundo o tempo pareceu se dobrar. Era ali que a história estava, no precipício entre o desejo de restituir e o temor de destruir. Havia um mapa feito de passos, de olhares e de dobras escondidas. Havia pessoas que guardavam as chaves de suas vidas nas mãos calejadas. E havia, sobretudo, a certeza de que nada voltaria a ser como antes, faça-se o que se fizesse. A humilhação sofrida não era algo que se fosse apagar com um gesto. Seria, no máximo, respondida com outro gesto que deixaria cicatrizes em todos. O plano estava pronto em seus contornos essenciais. Ainda havia ruídos a afinar. Quem acompanharia? Quem ficaria para avisar? O que fazer se alguém gritasse? Mas o núcleo estava ali. O nome Elisa costurado na bainha. A boneca escondida, os caminhos marcados, a lista de possíveis riscos anotada em silêncio nas cabeças. Quando a madrugada começou a clarear ao longe, as vozes encheram-se de sopros contidos. Havia fé e havia medo. E havia, mais do que tudo, uma história que exigia resposta. No alvorecer, Luía passou a mão no rosto e encontrou nele o mapa do que vira e do que imagina. O sol tímido levou as sombras da noite e expôs as trilhas como linhas de escrita. Ao dobrar o lenço com o nome de Elisa, percebeu que, a partir daquele momento, cada passo seria lido com olhos alheios. As mãos que antes tinham sofrido e guardado agora eram as mãos que iriam agir. Havia, contudo, uma última hesitação que não era covardia. Era a consciência do peso. Fazer justiça por conta própria rompe com a ausência que o Estado não quis reparar, mas também cria um novo território de dor. No chão da senzala, uma criança cantou uma canção antiga, e as mulheres responderam com um som baixo, quase inaudível. A canção parecia um pedido para que o mundo reconhecesse que as memórias estavam vivas e que a dor não se resolve com silêncio. Luía apertou o nome costurado junto ao peito, como quem presta uma promessa, e caminhou até o portão para espiar a trilha. O dia abria-se. Aves, ruídos de carroças ao longe, um cheiro de terra molhada. Tudo parecia comum, e essa normalidade era a cortina que defenderia a ação. À medida que a casa maior despertava, o plano ganhava sua forma concreta. Joaquina ajeitou o avental com pacientes mãos. Benedito trouxe notícias vagas sobre rotas e rumores. A mãe de Luía fitou o horizonte com olhos que sabiam histórias. Havia um silêncio cheio de palavras que ninguém queria proferir, e a pergunta que pendia no ar era a mesma que carregava todo o peso moral. A vingança, se viesse, seria mera retribuição ou poderia ser ato que restaurasse algo da dignidade roubada? No limiar entre a escolha e a ação, um som breve atravessou a atmosfera. O baque de um sino ao fundo, um latido que se foi, o farfalhar de folhas na trilha. Luía inclinou a cabeça, como quem escuta um chamado antigo. E ao colocar a mão sobre a boneca dentro do avental, soube que o próximo passo traria consequências para sempre. Ainda não era hora de queimar pontes com palavras finais. Era o momento de tomar fôlego e, com ele, entender que cada gesto é um peso para ser carregado. A humilhação que a vida lhe impusera não mais caberia dentro dela sem resposta. Se essa história lhe toca, inscreva-se para ouvir mais memórias que o tempo tenta apagar. Ração veio como um corte curto numa pele já marcada. Não foi cerimônia nem espetáculo, foi decisão tomada no silêncio que se forma depois de noites de vigília. Na trilha, onde o riacho sussurrava e as sombras das árvores formavam uma capela sem teto, Luía viu Xarrá caminhando com aquela calma de quem acredita
que os bens do mundo não retornam em forma de cobrança. A dona da casa grande trazia consigo um lenço branco, gesto de mulher que passa e mostra primeiro a civilidade antes de mostrar a propriedade. Ao redor, o ar parecia pesar. Os passantes eram poucos e os sapatos marcavam o barro como palavras em uma página de julgamento. Luía não procurou plateia. Segurou a boneca dentro do avental, como se segurasse uma promessa pregada na cintura. As mãos tremiam, mas os passos eram firmes. Quando Shahá parou para olhar um carro de lenha, Luía se aproximou sem anunciar. A trilha ouviu apenas o ruído das vozes, e então a voz dela, clara e baixa, que parecia arrancada de uma garganta que aprendera a falar com fome. Você me tirou, minha filha. A frase atravessou o tempo. Era denúncia e era pedido. Shahá ergueu o rosto, surpresa recortada numa expressão que buscava ordem e encontrou desordem. Havia na fala de Luía mais do que acusação. Havia um nome tecido em coragem. O encontro durou o intervalo de uma respiração. O que sucedeu foi breve, feito de um gesto que não precisa de técnica para ferir o que se sustenta em aparência. Houve um som de luta, passos, um grito que morreu sem eco, e depois o silêncio cortado pelo sino distante que anunciava, naquela fazenda, qualquer anormalidade como se fosse mau tempo. Os gritos vieram em seguida, mulheres da casa grande chamando ajuda, os capatazes correndo com a prática brutal de quem já viu demais da vida e se acostumou àquilo. Zé das Correntes bateu os punhos no portão como quem arrasta correntes que nunca teve coragem de romper. João Inácio, com a serenidade de sempre, tentava ler a cena e dar ordens. A equipe da Casa Grande fervilhava com o medo e com a necessidade de restaurar o mundo àquilo que era conhecido. Dono e coisa, dono e sujeito subalterno. Luía já corria pela trilha de volta, levando consigo a boneca e o lenço. E a sequência foi uma colagem de ruídos. Passos apressados, o latido solto de uma guarda, o som de uma carroça que se aproximava. A fuga foi menos uma corrida física do que uma travessia para outro regime de existência. A mata recebeu a mulher como quem recebe uma velha dívida que precisa ser sanada, com cuidado, sem perguntas. Joaquina esperou na borda das moitas. Outros vozes do quilombo sussurraram instruções sem olhar para trás. Benedito, sem palavras grandiosas, fez o papel que lhe era dado. Abrir caminhos, fazer com que o corpo que fugia entrasse num território que, se não garantia segurança absoluta, ao menos oferecia abrigo e espaço para discussão. A chegada ao quilombo foi um alívio, que não se parecia com alegria. Havia festa? Não. Havia acolhimento e o ruído baixo de quem tenta não exacerbar os problemas diante dos olhos de estranhos. Luía deixou a boneca sobre uma mesa de madeira. As mãos que lhe retiraram o avental eram firmes, praticadas em curar mais do que feridas físicas. A dor que cabia em silêncio encontrou ali ouvido que não julgava primeiro. Eram vozes que conheciam as várias tonalidades do sofrimento. Eram vozes que, ao mesmo tempo, sabiam questionar. Logo se juntou o conselho do lugar, não um tribunal formal, mas uma roda, onde a história de cada um pesava, onde os mais velhos lembravam de fugas que dera certo e de outras que aboletaram desgraça. A pergunta que se impunha era direta e antiga. O que se faz com quem responde à violência com violência? O quilombo naquele dia levou a discussão a sério. Alguns defendiam proteger Luía a qualquer custo. Outros lembravam que a sobrevivência coletiva exigia ponderação. Entre os argumentos havia o peso das memórias. Memórias de filhos vendidos, memórias de noites, onde as mães acordavam com mãos paralisadas de medo. Houve nesse debate um momento de quase liturgia. A mãe de Luía falou pouco, mas falou de forma que ninguém pudesse ignorar. Lembrou da vida quebrada de suas antepassadas, dos preços pagos em silêncio, das travessias que demandaram partir sem olhar para trás. Se não perguntarmos, disse ela, quem é que vai contar que também aprendemos a ferir para nos ver respeitadas? A fala não pedia vingança, pedia compreensão do peso que a filha levava consigo e do risco de que a fúria, mesmo legítima, repetisse um ciclo que a todos punia. O acolhimento então teve duas faces,
Ofereceu a Luía proteção física, comida, cama numa casa comunitária, remédio para o corpo estatelado de cansaço e exigiu também um processo que chamavam de conversação pública. Não se tratava de eximir responsabilidade, mas de avaliar as consequências. O julgar do quilombo foi construído como reparação. Em vez de executar, ouvir. Em vez de silenciar, produzir memória que reconhecesse a dor dos dois lados. Alguns membros propuseram que Luía ficasse a aprender ofícios comuns naquela comunidade, que contribuísse com o trabalho e partilhasse a história para que se entendesse as motivações e os limites daquela reação. Outros pediram mais. Queriam enviar mensagens às vilas próximas para que a memória de Elisa e da mãe fosse conhecida. Enquanto isso, na fazenda, a confusão se transformou em versão pública. A imprensa local, que sempre tratara certas coisas como negócios, tratou do episódio como emergência. Manchetes que buscavam simplificar chamaram Luía de agitadora ou ladrão de honra. Outros jornais mais cautelosos falavam de um conflito entre servos e senhores. Havia nos relatos o esforço de apagar o que havia provocado o gesto. A venda de uma criança, a zombaria que a acompanhou, a sucessão de humilhações públicas. A dicotomia que se formou nas páginas era clara. Para uns, ela fora uma criminosa isolada. Para outros, símbolo de uma dignidade que a ordem social decidira não reconhecer. As repercussões foram além da imprensa. Donos de terra na região se reuniram em silêncio, mudaram protocolos, passaram a vender em segredo ou a garantir que compras fossem menos expostas ao olhar público. A violência do Estado se fez presente em pequenos gestos, mais rondas, mais inspeções em comunidades de refúgio, relatos de recuos das autoridades quando a opinião pública se tornava inconveniente. Para muitos senhores, a lição foi pragmática: evitar que seus atos se tornassem foco de escândalo. Para as comunidades oprimidas, a lição foi outra: reconhecer que a ação isolada lança ecos difíceis de medir e potencialmente perigosos. No quilombo, a história circulou como se fosse uma canção. Algumas vozes a celebravam com metáforas de resistência. Outras tratavam do preço que se paga por se tornar exemplo. Havia, entre os acolhimentos, o risco de transformar a pessoa em símbolo e perder de vista a complexidade humana. Luía, na calma após a tempestade, assimilava a própria ação com o olhar que tinha recebido desde menina. Um olhar que via sua vida como matéria-prima. Ela não quis ser mártir. Tampouco desejou ser celebrada como heroína. Queria apenas que sua filha existisse de novo em memórias e que o mundo reconhecesse o que foi tirado. O processo de vida no quilombo não apagou, contudo, as perseguições. Houveram noites de vigília, rastros de cartazes nas estradas que denunciavam o esconderijo. Houve também anúncios de recompensa disfarçados de procura por pertences perdidos. Benedito, que conheceria rotas como a palma da mão, sofreu o peso de ser ligado ao episódio. Seu nome apareceu em boatos e sua presença foi mais vigiada. Joaquina continuou a costurar, mas costurava com menos risos. As mãos agora traziam a urgência da proteção. Com o tempo, a Casa Grande tomou providências. Retirou objetos que lembravam Elisa das vistas públicas. Tentou apagar traços que pudessem provocar memoriais espontâneos. Charrá, por sua vez, passou por um processo de desvalorização social. Não se tratou apenas de marca física, que podia ser cuidada ou disfarçada com véus e lenços, mas de uma mudança simbólica. Se antes ela era a mulher que reinava em festas e cabeças, agora surgia como sujeito que podia ser tocado, que não era inviolável. Para alguns isso foi vingança, para outros reparação tardia. Para Luía, no entanto, a resposta nunca foi simples. Afetava a adversária e a comunidade inteira. As autoridades tentaram enquadrar o episódio em termos que lhes fossem convenientes. Houve inquéritos que texturaram o fato como crime comum, documentos que pediam a extradição de fugitivos, discursos que ressaltavam o perigo de agitadores e a necessidade de ordem. A imprensa, em partes, alimentou a narrativa de criminalização, enquanto em outras buscou entender as raízes históricas da revolta. No interior, uma nova rede de histórias começava a se formar. Mães que antes aceitavam vendas,
Agora discutiam formas de proteção. Crianças ouviam os relatos em tom de aviso. Avós costuravam lembretes em mantos que passavam a ser embrulhos de memória. O que ficou mais difícil de encaixar foi a ambivalência moral. Muitos na região sentiram uma estranha mistura de medo e admiração. Medo porque atos assim poderiam repercutir em caos. Admiração porque, pela primeira vez, havia uma mulher que não se curvou diante do que era considerado natural. Nos porões das conversas, as perguntas seguintes rondavam. Haverá justiça verdadeira quando se vive num sistema que legitima uma parte comprar a vida da outra? É possível uma ação pessoal restaurar dignidade roubada? O Quilombo respondeu com suas práticas. Alguns propuseram gestos reparadores que não ferissem, outros aceitaram que atos de retaliação existiam num lugar limítrofe entre ética e desespero. Nesse mapa de consequências e reverberações, também surgiram gestos de solidariedade inesperados. Em mercados e feiras, mulheres trocavam pedaços de tecido tingido com a mesma cor da saia de Elisa. Em cantigas de roda, o nome passava velado, como se fosse um segredo que se preserva das mãos de quem não merece o cheiro de uma criança. Havia, por outro lado, a possibilidade de transformação institucional. Inspetores que, constrangidos pela exposição pública, passaram a evitar vendas abertas. Alguns guardiões de cartórios desconfiaram do comércio que tratava pessoas como mercadoria. Essas mudanças foram sutis e muitas vezes reversíveis, mas deixaram rastros que indicavam que algo naquela ordem social estava de fato tremendo. Luía viveu esse tempo com o corpo inteiro marcado pela decisão. Não houve delírios de poder. Havia sim noites em que o rosto da filha surgia nítido, outras em que a dúvida vinha com o amanhecer. O Quilombo ofereceu espaço para que ela contasse o que sentia sem que lhe impusessem um veredito único. As crianças ouviam a história com olhos grandes e, de vez em quando, alguma mãe se aproximava e tocava o cabelo de Luía como quem afirma que a dor alheia também é a sua. O tempo foi amortecendo as réplicas. Charrá passou a usar lenços e chapéus, a sair coberta, a reduzir aparições. Para alguns, isso significou satisfação. Para Luía, não houve reparo fácil, porque nada traria Elisa de volta, nem desfaria as noites de humilhação. O que ficou foi a memória e a certeza de que a dignidade, uma vez tocada, exige resposta. A comunidade do Quilombo decidiu não transformar o ato em regra. Manteve a decisão de que cada caso precisava ser ouvido e que a humanidade das pessoas nunca poderia ser reduzida a lema. Anos depois, a história de Luía percorreu estradas como uma canção que se adapta. Em rodas de mulheres, em feiras, em noites de festa, contavam o episódio voltando o foco àquilo que originara a reação. Vender uma filha não era mercadoria, era roubar homem e mulher de suas histórias. Houve debates acadêmicos que tentaram enquadrar o fato em categorias legais, antropólogos que registraram memórias orais e jornalistas que tentaram equilibrar empatia e denúncia. Mas as versões que mais permaneceram foram as que circulavam em voz baixa, como se respeitassem o cuidado de não transformar o humano em slogan. Muitos anos depois, quando a história se tornou velha o suficiente para ser narrada como lição e nova o suficiente para ainda doer, Luía sentou-se numa varanda e costurou o nome Elisa em um pano com as mãos já marcadas. A boneca, já remendada diversas vezes, sorria com um viço gasto. As crianças do Quilombo corriam perto do riacho, e o som delas tecia novo ritmo ao lugar. A ação tinha custos, vidas mudadas, cadeias atravessadas pela palavra crime, conversas que nunca mais foram as mesmas ao redor de fogueiras. Mas também tinha efeitos práticos. Algumas fazendas passaram a ocultar vendas, outras diminuíram a exposição pública. Famílias começaram a discutir entre si o que aceitavam e o que não aceitavam. O julgamento público, aquele feito por jornais e vozes alheias, não substituiu o julgamento íntimo que Luía carrega. Haveram dias em que ela se perguntava se a vingança era uma palavra justa para descrever o que fez. Alguns no Quilombo preferiam chamar aquilo de resposta, outros de erro inevitável,
alguns de ato de desespero. Luía, por sua vez, aprendeu a lidar com a palavra vingança como se fosse um mineral. Há quem o admire e quem o tema. Ela sabia que a vingança não devolvia Elisa. Sabia também que a passividade permitira que vidas continuassem a ser negociadas. A reconstituição dessa história, como se sabe, não é monolítica. Relatos orais divergem em detalhes. Alguns dizem que mais pessoas participaram, outros que foi um gesto solitário. Há quem lembre de Benedito como figura maior, quem o veja como simples mensageiro. Existem versões que enfatizam o heroísmo e outras que sublinham a tragédia. Essas variações não desmerecem a verdade central, que uma mãe teve uma filha vendida e que a humilhação que seguiu gerou um ato que mudou a vida de muitos. É preciso, por isso, lembrar que se trata de uma reconstituição inspirada por memórias e relatos, pedaços de vidas que foram contados por vozes diferentes, em noites diferentes. No balanço final, a pergunta que permanece é menos sobre imputação e mais sobre lição. Como uma sociedade decide de forma coletiva que certos atos são inaceitáveis? Como criar mecanismos que devolvam dignidade sem transformar a reparação em espetáculo de violência? O caso de Luía mostrou que quando as vias institucionais falham, o próximo passo pode ser tomado pelas mãos de quem sofreu, e que esse próximo passo carrega consequências que se espalham como respingos numa superfície ainda mole. A memória do episódio encontrou formas de sobreviver com prudência. Em festas do Quilombo, contava-se não apenas o que aconteceu, mas por que aconteceu, para que a história não virasse mero molde de repetição. Nas rodas, as mulheres falavam de como ensinar suas filhas a resistir sem transformar o corpo em arma, e de como construir redes que evitassem que vendas de pessoas fossem aceitas como fatalidade. O que emergiu com o tempo foi uma consciência de que a resistência pode assumir muitas formas e que a justiça verdadeira requer mais do que um só ato. Luía envelheceu com o nome Elisa costurado na pele da memória. De vez em quando, vinha alguém da cidade a perguntar se arrependeu-se. As respostas eram sempre compostas, sem afago ou vitupério. Arrepender? Não sei. Sei que fiz o que minhas mãos puderam naquele dia. E então acrescentava com um olhar que parecia puxar as linhas do passado. A verdadeira pergunta é: e agora? O que vamos fazer para que nenhum outro corpo seja vendido? Para que nenhuma mãe saiba o sabor da perda social? A história não terminou em vingança nem em absolvição. Terminou em perguntas. Persistiu como uma faixa de areia entre o que se pode justificar e o que se deve evitar. Ficou também a lição de que as memórias orais, quando bem contadas, criam uma rede que protege a história do esquecimento. E que muitas vezes o que se escreve nas páginas públicas é apenas a casca de histórias que tem textura mais complexa. Se ao ouvir esta reconstituição você sentiu o peso de uma moral não resolvida, saiba que não é um erro da narrativa, mas um traço do próprio mundo que a originou. Histórias assim não querem respostas fáceis, querem perguntações que nos inquietem. E se a lembrança de Elisa precisa ser mantida viva, que isso se dê para que outros não paguem com suas vidas a normalização do comércio de pessoas. Reconstituição inspirada por relatos e memórias orais não pretende ser documento histórico incontestável. Se essa história mexeu com você, deixe nos comentários uma palavra: vingança ou excesso. Compartilhe para que essas memórias não se percam.